Estamos desde segunda-feira nessa história e cada dia que passa, mais misteriosa ela fica. Quem fez isso com a dona Ortília? Por que mataram? Por que foram tão violentos? Por que agiram desta forma com uma senhora de cabelos brancos, 78 anos, uma mulher que era querida no bairro, ela, uma mulher ativa, tinha um comércio dela, atendia todo mundo, né? Ela que já foi enfermeira, estava aposentada na profissão, ela que tinha as casinhas alugadas, ela que ia no banco pagar conta, ela que ia no mercado fazer as compras. Um corpo foi encontrado bem próximo à casa, cerca de 2 quilômetros da casa onde a idosa foi assassinada, em Suzano, na Grande São Paulo. A polícia agora, tenta descobrir se há alguma ligação, se tem alguma ligação deste corpo que foi encontrado com o caso da dona Ortília. A polícia está investigando, é claro, é o trabalho da polícia. Mas aumenta o mistério, dúvidas em cima de dúvidas, perguntas que não têm respostas. Agora, o Peruca, quem matou dona Ortília, hein? A polícia investiga Rodrigo, que é o filho caçula da vítima. A polícia também investiga o eletricista, que tinha prestado serviço para a vítima, para a dona Ortília, de 78 anos, dias antes do crime acontecer. Nós temos 2 investigados que estão colaborando com a investigação policial. Nós temos contradições nos depoimentos. Vamos falar primeiro da contradição do filho, o filho de dona Ortília. Ele contou para a polícia que saiu de casa num horário. Uma testemunha fala que ele não saiu naquele horário da casa naquele dia. Ele conta para a polícia que estava na companhia de amigos e que saiu por volta das 4 da manhã para ir embora quando encontrou a mãe morta. Aí o amigo que foi chamado falou assim, não foi esse horário não, hein? O horário... eu acho que não foi esse não. Não, acho que não era tudo isso não. Algumas contradições nesses depoimentos. O horário exato em que o Rodrigo voltou para casa, né? O laudo da perícia confirma que a idosa foi morta por volta das 2h30 da madrugada. A polícia vai colher exames agora de sangue de outras pessoas próximas à idosa, porque a polícia já colheu o exame de sangue do eletricista e do filho que é suspeito. Os dois já colaboraram com a polícia na coleta do sangue. Esse sangue será usado, é claro, na perícia, no confronto de DNA. Agora outras pessoas também entrarão na investigação, porque a polícia quer descobrir se vai ter mais 2 pessoas na linha de investigação, além dessas que já estão sendo investigadas. Primeiro quem, Pera? Quem está comigo ao vivo? A Tainara está comigo? É? A Tainara? Ô Tainara, boa tarde para você, querida. Tudo bem? Conta aí o que você tem de última informação. Conta aí. Boa tarde, Peruca. Boa tarde a todos que acompanham Cidade Alerta. Olha, Peruca, eu estou exatamente no local onde esse corpo foi encontrado parcialmente queimado na tarde de ontem, entre 5h30 e 6h30 da tarde. Nós estamos muito próximos da casa da dona Ortília, que foi assassinada na madrugada do dia 2. Então, são cerca de 5 dias depois do assassinato de dona Ortília, esse corpo é encontrado parcialmente queimado, exatamente aqui neste local onde nós estamos, nessa área de mata. Vou pedir para o Valdir Cândido tentar mostrar para a gente, mas o local exato é muito próximo daquele portão que fica ali embaixo. Então foi no período da tarde que esse corpo foi localizado, a polícia veio até aqui, o Instituto de Criminalística também foi acionado para tentar coletar vestígios, que possam esclarecer o que aconteceu e quem é essa pessoa. A informação que se tem até o momento é que é um homem. A única característica que foi possível identificar é que é um homem calvo. E a polícia agora tenta fazer a identificação oficial desse corpo, Peruca, que foi encontrado nesta área de mata, muito perto da casa de dona Ortília, essa idosa de 78 anos que foi encontrada morta em casa. A polícia, então, investiga para tentar esclarecer esses 2 crimes. Peruca.
Obrigado, viu, querida? A informação, eu não vou citar quem é, né? Mas a informação que nós temos é que uma pessoa naquela região teria sumido, né? Nessas últimas horas, não foi mais visto no bairro. Então, a polícia não confirma, é claro, né? Se há a possibilidade de ser essa pessoa e se essa história é verdadeira desse sumiço, mas pelas características, a polícia vai começar a levantar possibilidades para saber se é algum morador daquela região que sumiu, desapareceu nas últimas horas, né? O caso é que um corpo aparece agora, isso aumenta ainda mais o mistério. Se tem ligação, não tem, eu não sei. A polícia começa uma investigação paralela para descobrir se este corpo que foi encontrado tem alguma ligação a esta morte, a morte da dona Ortília, com relação à investigação. A Tainá vai continuar acompanhando de perto, ela vai continuar no local e daqui a pouco ela volta com outras informações, porque também tem reportagem nova hoje dessa história, como anda a investigação e esse caso desse depoimento que não bate com o depoimento do filho, com um amigo que estava com ele. Vocês vão ver tudo na reportagem já, tá? Um corpo carbonizado foi encontrado cerca de 2 quilômetros da casa onde a idosa foi assassinada em Suzano, na Grande São Paulo. A polícia investiga Rodrigo, o filho caçula da vítima, e também o eletricista que tinha prestado serviço para a dona Ortília dias antes do crime. Um amigo de Rodrigo conta que estava assim com Rodrigo durante a noite e parte da madrugada no dia do assassinato, mas não se lembra o horário exato em que Rodrigo voltou para casa. Um laudo da polícia confirma que a idosa foi morta por volta das 2h30 da madrugada. A polícia vai colher exames de sangue de outras pessoas próximas à vítima, inclusive de outros filhos. Veja. Nossa equipe foi ao encontro de Felipe, considerado pela polícia uma das principais testemunhas do caso, que é cercado de mistérios. Você acha que ele teria coragem de matar a própria mãe? Ele sempre é suave, não sei não. Não posso botar a mão no fogo por ninguém, mas... Felipe foi citado por Rodrigo em depoimento. O filho caçula de dona Ortília disse que passou a madrugada com um amigo. Na madrugada nós estávamos bebendo aqui na frente. A polícia foi até o endereço de Felipe para saber se Rodrigo falou a verdade. O Felipe contou para a polícia que naquela sexta-feira encontrou com o Rodrigo por volta de 13h30 e 4 da tarde. Ele falou que eles seguiram até uma rua próxima aqui, a casa do patrão do Rodrigo. Lá o Rodrigo recebeu o dinheiro, porque ele contou para a polícia que faz bicos de ajudante de pedreiro. Então recebeu cerca de R$200. O Felipe falou que assim que eles pegaram o dinheiro, passaram aqui por essa rua onde o Felipe mora e foram até o endereço para comprar drogas. Ele não quer revelar o endereço, mas isso ele contou para a polícia. Ele disse que eles fizeram uso de drogas neste endereço e depois voltaram aqui para a casa dele. E que, inclusive, passaram horas aqui. Ele falou que eles ficaram sentados exatamente aqui, ó. Sentados aqui na calçada, tomando vinho. Isso durante horas, conversando, passaram um tempo aqui. O que ele afirma? Que em certo momento, o Rodrigo se despediu, disse que iria embora. O Felipe confirma que ele saiu daqui na madrugada, mas não sabe afirmar o horário. A única coisa que ele confirma é que enquanto ele estava sentado, Felipe, o irmão e o Rodrigo se levantou, disse que precisava ir embora, seguiu nessa direção, caminhando, estava sozinho, né, a pé, seguiu nessa direção, foi até em casa e o Felipe só ficou sabendo do que havia acontecido 3 dias depois, quando a polícia bateu aqui no portão dele. Saímos no rolê, aí até madrugada. Aí vocês voltaram e ficaram aqui a madrugada? Gente, aqui na madrugada, aqui. Nós ficamos que era tarde, já não me recordo a hora não, mas nós ficamos aqui na frente aqui bastante tempo. Ele pegou e falou que ia embora e subiu. Rodrigo afirma em depoimento que chegou em casa às 4 da manhã e já encontrou a mãe morta. Ronaldo, filho adotivo de dona Ortília, que mora nos fundos do terreno, afirma que o irmão mais novo não estava lá na noite de sexta. Ela estava deitada, a televisão estava ligada e estava assistindo, estava deitada com a coberta por cima. Perguntou se eu queria entrar, eu falei que não. Aí perguntei sobre meu irmão, se ele estava em casa, ela disse que não. A polícia tenta confirmar se a versão contada pelo Rodrigo de que ele chegou em casa às 4 da manhã é verdadeira. Testemunhas poderiam confirmar isso, mas como a gente viu, o Felipe não sabe afirmar o horário exato em que o Rodrigo saiu daqui. Por isso os investigadores estão contando com câmeras de segurança.
Essa aqui, por exemplo, ela aponta justamente ali para a calçada, ó, onde eles ficaram sentados, segundo o Felipe. Então, o horário da câmera de segurança vai poder confirmar para a polícia em qual momento o Rodrigo saiu daqui, se a versão contada por ele é verdadeira ou não. A única coisa que o Felipe confirma com todas as letras é que, na sexta-feira, por volta de 3h30 e 4 da tarde, ele estava sim com o Rodrigo. Ele contou que o Rodrigo saiu de casa esse horário. Ou seja, o Felipe diz que essa versão contada pelo eletricista de que o Rodrigo, 7 da noite, foi visto entrando em casa com a mãe, é falsa. 7 horas da noite ele estava comigo. Até a madrugada. Porque quem tá falando tá mentindo, que ele estava comigo. Felipe diz que nunca conversou com o eletricista, mas já viu o rapaz conversando com a idosa. Na frente lá da casa dele, que eu estava no ponto de ônibus, mais ou menos onde passava ali, na esquina amarela, esperando ele voltar, né? Foi lá pra mãe dele, porque ele não sabia o que ele tá falando, não. Aí ele tava aqui, o cara lá conversando lá na frente, lá. Ele estava na frente do bar? Sim, tava na frente do bar lá. Porque lá também é ponto de perdão. Aí ele só falou só 2 palavras pro cara, entrou, deu dinheiro pra mãe dele, demorou 10, 15 minutos lá dentro da casa e saiu, né, fez um rolê. O Felipe falou que naquela sexta-feira, depois que o Rodrigo pegou o dinheiro com o patrão e que eles saíram para fazer o rolê deles, ele falou que eles passaram antes aqui na casa da Dona Ortília, que o Rodrigo quis passar. Então ele ficou aqui da esquina, o Felipe, ele disse que não quis se aproximar, então ficou aqui, tem até um ponto de ônibus aqui na esquina, e ele viu a seguinte cena: o Rodrigo entrando em casa, passou pelo portãozinho, foi para casa, e aí ele falou que foi a primeira vez que ele viu o eletricista. Ele disse que de lá ele percebeu que o eletricista estava em frente ao bar, ó, o bar da Dona Ortília, e estava conversando com ela. Então o Eduardo ficou aí de frente, conversando com ela. Ele disse que de lá não conseguiu ouvir, só falou que daqui da porta ele percebeu que o Eduardo mexia no celular, conversava, nada de anormal. Ele falou que em seguida o Rodrigo saiu de casa, veio até o bar para se despedir da mãe, trocou alguma palavra com o eletricista, com o Eduardo. Em seguida, encontrou com o Felipe ali na esquina e eles seguiram, passaram o dia e a madrugada juntos. Ele falou que de lá não conseguiu ouvir o que o eletricista e a Dona Ortília conversavam, mas percebeu que ele estava aqui naquela tarde de sexta-feira. Não, ele tava conversando no telefone e falou umas palavras com o Rodrigo. Agora o que ele falou, eu não posso dizer, eu não sei. Tentamos falar com o eletricista, mas ninguém nos atendeu. Eduardo? Eduardo? Ronaldo é o filho adotivo de Dona Ortília. Ele viu a mãe horas antes do crime acontecer. Quase 11 horas. É o horário que eu sempre chego do serviço. Quase 11 horas, mais ou menos. O Ronaldo conta que tem a seguinte rotina. Ele sai do mercado em que trabalha, chega aqui em casa por volta das 11 da noite. Ele mora nos fundos do terreno, né? Então, há muitos anos mora ali nos fundos do terreno. Ele contou que todos os dias que ele chega, ele passa aqui pelo corredor. Na primeira direita ali, já é a entrada para a casa da Dona Ortília. Então, de cara, a gente já vê a janela do quarto. A janela do quarto fica aberta, então ele sempre vê a mãe. Ele contou que naquele dia, quando passou, viu que a mãe estava deitada, estava com cobertor, parecia que estava assistindo televisão e, segundo ele, estava tudo bem. Inclusive, a Dona Ortília perguntou se ele queria entrar na casa. Ele falou que era comum, muitas vezes, ele entrar, ficar com ela, algumas horinhas, assistir TV e depois ir para casa. Mas ele disse que naquele dia ele não quis entrar, agradeceu a mãe e continuou, seguiu pelo corredor e foi até a casa dele. O que o Ronaldo estranha é que ele disse que não ouviu nenhum barulho, nada suspeito durante a madrugada. Ele falou que o último contato que ele teve com a mãe foi às 11 da noite, que o Rodrigo não estava aqui, que a Dona Ortília estava sozinha. O que ele disse que acha muito estranho é que, para ele, a impressão é de que o assassino estava por perto, observando. Porque ele achou muito estranho o fato do crime ter acontecido, do assassino ter invadido a casa depois que ele saiu, depois que ele foi para a casa dele. Então ele se pergunta, como é que o assassino sabia que eu não estava na casa da minha mãe? Que naquele dia eu não parei, não fiquei algumas horas lá. Então ele acredita que quem matou a Dona Ortília já observava a rotina da família. Pode ser que eu estava sendo observado por ele, não sei. Mas é muito estranho ele saber. Porque já pensou se, tipo, eu resolvo voltar a subir aqui e dou de cara com ele? Como que ele sabia? Como que ele sabia que eu ia ficar lá e não ia subir mais? É muito estranho. Com certeza deve ser alguém conhecido, que conhecia a rotina da família
como que ele ia adivinhar também que meu irmão não ia estar em casa? Naquele dia, naquele horário. Que já aconteceu também do meu irmão estar em casa. Mas infelizmente nesse dia ele não estava. Porém, Ronaldo diz que seria praticamente impossível alguém entrar na casa e ele não ouvir. Então, eu mesmo, quando eu abro o portão, você está vendo o cachorro latindo? Ele late, assim que eu encosto nesse portão, ele late. E eu não ouvi nenhum tipo de barulho anormal, assim, grito. Porque se fosse alguém estranho, minha mãe ia ter uma reação, ia quebrar alguma coisa, ia gritar, mas eu não ouvi nada. Até o momento, o delegado trata o Rodrigo e o eletricista como suspeitos, mas também não descarta outras pessoas próximas à aposentada. A polícia confirma que aqui na delegacia, o Felipe, em depoimento, disse que o Rodrigo saiu da casa dele por volta de 1, 2 da manhã. Então ele teria confirmado aqui em uma acariação com o Rodrigo. Portanto, essa fala, essa entrevista dele para a nossa equipe de que não sabe o horário, segundo a polícia, não procede. Por isso, eles tentam encaixar o porquê. O Rodrigo fala que saiu às 4 e o Felipe afirma que ele saiu por volta de 1h30, 2 da manhã. Então, a polícia tenta decifrar o que aconteceu nesse intervalo de tempo. A perícia esteve lá no local, localizou o corpo e o exame que foi feito ali no local e também no IML aponta que a morte teria acontecido por volta de 2h30 da manhã, ou seja, na madrugada. Quem teria entrado ali sem fazer barulho? Por isso, o delegado deve aguardar o exame de DNA. Ele pediu o exame de sangue tanto para o Rodrigo quanto para o eletricista e também vai pedir para outras pessoas que estão no círculo familiar ali da aposentada, envolvendo também os outros filhos, pessoas próximas. De acordo com a polícia, somente com o resultado desse laudo será possível afirmar com certeza quem matou a aposentada. Até porque ali no local do crime, segundo a polícia, somente digitais de familiares dos filhos foram encontradas. Olhar as impressão digital e ter só de familiar. Aí eu fico com aquela pergunta, a pessoa que fez isso, estava usando luva ou não? A pessoa não ia ter, eu acho, na hora do desespero, a inteligência de pôr uma luva. A não ser que ela estava pensando isso daí já há alguns dias atrás. Felipe conta que só soube do crime dias depois e que não faz ideia de quem possa ter feito. Você acha que ele teria coragem de matar a própria mãe? Ele sempre foi suave, não sei não. Não posso botar a mão no fogo por ninguém. Quase uma semana da morte da mãe. São dias de angústia e muita tensão. A polícia acredita que o assassino esteja por perto. Enquanto isso, a família sofre com a falta de Dona Ortília. Era um exemplo de mãe, eu não tenho nem o que falar. Trabalhadora, sempre procurou ajudar as pessoas. Quem fez isso com ela tem que pagar? Sim, tem que pagar. Tem que pagar. Tem que ser preso.